hoje a nossa aventura vai ser contada aqui, senhoras e senhores, Stratford, que fica a 160 quilômetros de Londres. E qual é o motivo de estarmos aqui hoje? Gente, além de ser uma cidade linda, a gente veio aqui para conhecer com os nossos olhos a casa de um dos grandes nomes da dramaturgia mundial, um dos mais importantes de todos os tempos. De quem estou falando? De William Shakespeare. Por isso, para mim é muito emocionante fazer essa matéria hoje, porque nos meus tempos de teatro eu estudei muito William Shakespeare. Ele fez muitas obras e eu vou contar um pouco melhor para você que ainda não conhece o William Shakespeare, ficar conhecendo a partir de agora. These days, when I see you, you make it look like I'm see-through. Embora dispense apresentações, é sempre bom lembrar que William Shakespeare é um dos imortais da literatura e dramaturgia universal. Considerado por muitos como o maior escritor da língua inglesa e o mais influente dramaturgo de todos os tempos, seu estilo literário se solidificou em tragédia, drama, comédia, poesia e romance. Suas peças foram traduzidas para os principais idiomas e são encenadas mais do que as de qualquer outro dramaturgo. Muitos dos seus textos e temas permanecem vivos até hoje, sendo reconstruídos com frequência no teatro, televisão, cinema e literatura. Afinal, quem nunca se emocionou com a história de amor entre Romeu e Julieta? Ou ainda não citou a famosa frase "ser ou não ser, eis a questão" de Hamlet? E agora nós vamos voltar no tempo e visitar a casa de William Shakespeare. Será que eles vão deixar a gente entrar? Ah, não importa. O que importa é que a gente já está aqui e a gente vai dar um jeito de mostrar a casa dele para vocês. E a gente vai fazer isso caminhando, porque aqui é uma cidade muito antiga, não tem lugar para deixar o carro. Nós vamos fazer tudo isso a pé e aproveitar para curtir a paisagem da cidade. Bora lá! Stratford é uma dessas cidadezinhas que não pode ficar de fora do seu roteiro de viagem pela Inglaterra. À beira do rio Avon, a cidade fica situada a 170 quilômetros a noroeste de Londres, ao sul de Birmingham. E suas principais atrações estão todas relacionadas a William Shakespeare. Afinal, aqui encontramos a casa onde nasceu, os teatros e até o local onde foi enterrado. E o mais legal, o tamanho da cidade permite que os passeios sejam todos a pé. Se você é fã do dramaturgo ou só quer uma folguinha do ritmo de supermetrópole de Londres, Stratford é uma boa pedida para um bate e volta. Esse aqui é o famoso Teatro William Shakespeare. Essa cidade respira cultura. O Royal Shakespeare Theatre é uma enorme casa de espetáculos com fachada de tijolos e localizada às margens do rio Avon. Antigamente, havia outro teatro no local, chamado de Shakespeare Memorial Theatre, mas ele foi destruído por um incêndio nos anos 20. Foi aí que construíram o teatro atual, inaugurado em 1936 com o mesmo nome. Só na década de 60, quando passou a ser gerido pela Royal Shakespeare Company, é que o teatro ganhou o nome atual. Lá são encenadas peças durante o ano todo, mas mesmo que você não vá assistir a nenhum espetáculo, é possível visitar o teatro por dentro. Uau, a gente respira cultura nessa cidade. Esse é um memorial construído em homenagem a William Shakespeare no século XIX. Ao centro a gente vê o Shakespeare e em volta da estátua dele a gente vê incríveis personagens do teatro. O Memorial Shakespeare foi construído em 1888 pelo escultor Lord Ronald Gower, com o objetivo de imortalizar as obras do poeta. No centro podemos ver a imagem de Shakespeare sentado em um pedestal, rodeado por estátuas de seus 4 principais personagens: Hamlet, o Prince Hal, Lady Macbeth e Falstaff. Os personagens simbolizam os conceitos de filosofia, tragédia, história e comédia. Uma curiosidade, aqui tem um canal muito importante na cidade. E a gente vê alguns barcos curiosos, senhoras e senhores. Esse aqui, por exemplo, existem pessoas que moram aqui, que dormem aqui no barco.
Tem outros bairros também que são restaurantes ou então vendem sorvetes. Enfim, serve também de comércio. Curioso, né? No caminho para casa, tudo é cenográfico e a gente encontra alguns personagens medievais. Vou lá jogar uma moeda para ele. Uma curiosidade, aqui na Inglaterra todos sabem que as mãos são trocadas do trânsito, não é? E eles dão até dicas aqui para os turistas. Olha só, antes de atravessar a rua, look right, olhe para a direita, porque o carro vem na mão contrária. E isso serve para lembrar a gente, mas é muito confuso. Finalmente chegamos na tão esperada casa de William Shakespeare, senhoras e senhores. Vou confessar, estou emocionado. Agora a gente vai ver se a gente consegue gravar lá de dentro. A gente vai pedir autorização. Vamos lá comigo. É o seguinte, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que você quer primeiro? A boa é que a gente vai entrar na casa de William Shakespeare. A má notícia é que a gente não vai poder entrar com equipamento. Então nós vamos fazer um sistema ultra secreto de gravar com o celular e também com a microcâmera do Entretendo, porque a gente não viria aqui e deixaria de fora o interior da casa de Shakespeare. Não é verdade? Vamos lá para esta missão incrível e para o grande finale de nossa matéria. A casa onde Shakespeare nasceu e viveu até seu casamento é sem dúvida parada obrigatória durante uma visita a Stratford. Ela foi inteiramente reconstruída no final do século XIX, mas mantém à risca o estilo arquitetônico da época de sua construção. É praticamente toda decorada como na época em que o poeta viveu por aqui. Na primeira sala, um vídeo conta um pouco sobre a vida e obra de Shakespeare. A seguir, um tour pela casa leva ao centro de seu universo. Na verdade, aqui parece que a gente está dentro de um cenário de um filme de época. Muito cenográfico. O estilo, casa de Shakespeare. Vamos lá para o segundo andar. Essa janela aqui é original, da época em que Shakespeare morava aqui. As pessoas escreviam seus nomes nos vidros. O primeiro nome escrito aí foi escrito em 1806. Faz tempo, né? A casa é um verdadeiro museu, com mobiliário que reproduz cenas da época de Shakespeare, e durante uma visita você pode conferir encenações feitas nos aposentos da casa. Esse aqui é o quarto do Shakespeare. A gente percebe que as camas são pequenas porque eles não dormiam como a gente dorme, todo reto. Eles dormiam meio que encostados assim, porque havia uma superstição que quem dormia reto estava já como um morto. Loucura de época, não aula de história. Mas eles dormiam praticamente sentados, encostados na cama. Muito legal, ele nasceu nesse outro quarto aqui, que é o quarto dos pais. Vamos ali ver. Será que algumas coisas foram criadas aqui? O livro de Romeu e Julieta. Ser ou não ser? Eis a questão. Vou deixar meu nome aqui na história da casa. Muito legal, muito emocionante. Eu ainda não consegui digerir tudo que eu vi lá dentro, porque
Como eu disse no começo, para mim tem um significado especial ver tudo isso de pertinho, porque William Shakespeare foi um grande gênio, senhoras e senhores. E eu estudei muito William Shakespeare da minha época dos palcos, quando eu estudava teatro. Então foi emocionante ver a casa dele de pertinho, muito da história dele. Pena que a gente não conseguiu mostrar com o nosso equipamento, mas espero que você tenha gostado o pouco que a gente conseguiu mostrar. O que fica é um sentimento assim muito especial de ter chegado perto, de ter entrado na casa onde ele nasceu, onde ele dormiu, onde ele viveu com os pais. Isso é muito emocionante, isso é cultural, tem que estar aqui no Entretendo. Essa foi mais uma aventura do Entretendo na Europa, no frio aqui, senhoras e senhores, da Inglaterra, mas uma matéria muito quente, quente de emoção. Vou ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima aventura. Tchau!